Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística. O objetivo da nossa aula de hoje é começar com estatística descritiva, mais especificamente com o conteúdo de distribuição de frequência. Bem, representação de uma amostra. Considere os seguintes dados que expressam a produção diária de leite em quilo por dia de um plantel de vacas de raça holandesa, anotados na ordem que foram coletados. Então aqui você tem aqui uma tabela de dados, quantidade de quilos por dia. Muitas pessoas utilizam litros, né? Mas o certo é quilos. Então da primeira vaca foi 23,5, da segunda foi 24,7 e da última 17,5. Então tem essa tabela aí. Quando os dados estão listados sem nenhum outro tipo de ordenação do que a própria sequência em que foram coletados, a gente denomina isso de dados brutos. Então essa tabela aqui, os dados do quilo de leite por dia de vaca, são os dados brutos. Assim, observamos os dados acima, vamos verificar que não é tão facilmente identificar o menor ou o maior, né? Claro, e aí você realiza a ordenação dos dados. Então aqui, ó, ele foi ordenado do menor para o maior. Então a produção aqui dos dados, a menor produção de leite foi de 17 quilos e a maior produção foi de 25,5. A gente chama isso de colocar em rol, tá? Essa organização dos dados em ordem crescente ou decrescente é o que denominamos de rol. Com os dados ordenados, ou seja, com os dados em rol, podemos agora verificar facilmente que o menor rendimento foi de 17 quilos e o maior foi de 20,5. Já delimitando uma medida estatística que é a amplitude total. A amplitude total dos dados é o intervalo entre o menor e o maior. Nesse exemplo, a amplitude total ela foi de 8,5, ou seja, 27,5 menos 17, que dá 8,5. Para descrever dados estatísticos resultantes de variáveis qualitativas ou quantitativas, a gente já viu essas variáveis, né? Por exemplo, idade. Idade é uma variável qualitativa, né, de uma pessoa, né, que tem a ver. A cor é uma variável qualitativa, né? Agora, por exemplo, quilos de leite aqui é uma variável quantitativa. Idade também é uma variável quantitativa, dependendo do contexto. Se a idade for classificada entre velho e novo, por exemplo, ela pode ser qualitativa, mas se for um número, simplesmente ela é quantitativa, né? Então, só para esclarecer que idade pode representar as duas formas, né? Utilizamos as distribuições de frequência. Vamos entender o que são essas distribuições de frequência. Uma distribuição de frequência é uma série estatística na qual os dados estão organizados em grupos. Eles estão agrupados de classes ou categorias previamente estabelecidas, né? Ou convenientemente estabelecidos, né? As distribuições de frequência podem ser divididas em dois tipos: a distribuição de frequência sem intervalos de classe e a distribuição de frequência com intervalos de classe. A gente vai ver essa ideia aí. Para o exemplo apresentado, vamos realizar a distribuição de frequência dos valores, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, não definir nenhuma classe e eu fazer uma distribuição de frequência pontual, vou observar que 17 teve uma vaca, 17,5 teve duas vacas, 18 teve uma vaca, 18,2 teve duas, 18,5 teve duas, 18,9 teve 4, 20,9 teve 3, 23,5 teve 2. Essa é a distribuição de frequência. 24,6 teve uma, 24,7 teve uma, 25,5 teve uma. Essa é uma distribuição de frequência que a gente fala pontual. Eu não classifiquei, eu não coloquei em classes. Eu poderia colocar classes assim: de 17 a 18, quantas vacas, né,
teve essa produção de leite. Ou de 17 a 19, de 19 a 21, de 21 a 23, eu posso criar classes. Nesse caso aqui eu não criei, então eu fiz a distribuição de frequência de forma pontual. Eu tenho aqui o conceito de frequência absoluta. Definimos como frequência absoluta o número de vezes que o dado aparece na amostra. Ou no caso de estarmos apresentando uma distribuição de frequências por classes, o número de elementos pertencentes a uma classe. Então, nesse mapa específico foram criados classes. Então, nessa distribuição de frequência aqui, eu defini classes. As classes vão de 17 a 18,7 quilos, de 18,7 a 20,4, de 20,4 a 22,1, a 22,1 a 23,8, 23,8 a 25,5. Então, eu criei aqui 5 classes nessa minha amostra. E, por exemplo, se uma vaca teve 17 quilos, ela vai estar nessa classe aqui. Se ela teve 18,7, ela vai estar na de baixo, porque esse parâmetro, que esse símbolo identifica que o 18,7 ele já faz parte da próxima classe. Então, é só um detalhe ali, né? Que isso é um símbolo estatístico que serve para definir isso, né? Então, ó, eu fiz a distribuição de frequência. Entre 17 e 18,7 teve 8 vacas. De 18,7 a 20,4 teve 4 vacas. De 20,4 a 22,1 teve 3 vacas. De 22,1 a 23,8 foram 2. E a última classe, 23,8 a 25,5, eu teve 3 vacas. Essa é a distribuição de frequência, a gente chama isso de frequência absoluta. Se eu somar a frequência absoluta, eu vou ter um número de indivíduos, que no caso é o número de vacas no meu contexto aqui. Então, isso que é a distribuição de frequência. E a frequência absoluta é esse valor bruto, né? 8, 4, 3, 2, 3 por classe. Né? Eu vou lá e simplesmente contabilizo. A soma das frequências absolutas, né, vai ser igual ao número total de indivíduos. Limites de classe. Na tabela 2 aparece uma notação que é utilizada para identificar os limites da classe. Isso significa que estão excluídos os valores mínimos e excluídos os valores máximos. Então, esse exemplo aqui, ó, na classe 18,7 e 20,4 estão contados os valores 18,7 a 20,4 exclusivo. Então, exclusivo ele está excluindo 20,4. Se tiver um valor 20,4, por exemplo, né, se tiver uma vaca que produziu 20,4, vai entrar na terceira classe e não na segunda classe. Vai entrar nessa classe aqui e não nessa classe. Isso foi falado, agora eu estou falando em outras palavras, né? Número de intervalos de classe. Existe um estudo, uma definição desse número. E esse número, ele pode ser 5 se o tamanho da amostra for menor que 25 elementos, e ele é raiz quadrada de n se o tamanho for maior ou igual a 25 elementos. Essa é uma fórmula, né, estabelecida, um padrão estabelecido na estatística, que foi definido por esse autor aí, Sturges, né? Então, no nosso exemplo, como a amostra é igual a n, o meu k, que é o tanto de classes, ele vai ser 5. Caso contrário, né, se eu usar essa fórmula, por exemplo, de Sturges, eu vou ter k igual a 1 mais 3,32 log de 20, que eu vou ter um k igual a 5,29, arredondado, vai para 5, né? Então, a classe ela tem que ser, não existe meia classe. A classe, você vai ter 5 classes, 6 classes, você não vai ter 5,29 classes. Na montagem de uma tabela de distribuição de frequência, não há uma fórmula exata para o número de intervalos de classes. As que apresentamos acima são para encontrarmos um primeiro valor. Via de regra, devemos usar um número mínimo e no máximo 15 classes. Não existe uma convenção aí para também você não criar várias classes e você não ter ali dados, né? Poder raciocinar em cima daqueles dados. Menos de 5 classes, perdemos muita informação. Em mais de 15 classes, a tabela fica muito extensa
dificultando a interpretação dos dados. Amplitude do intervalo de classe. Observe que anteriormente a gente viu a amplitude dos dados, né? Aqui, ó, eu tenho uma amplitude dos dados, só um minuto aqui, mais para cima. Ó, a amplitude dos dados, que foi 25 menos 17, que deu 8,5. Agora eu tenho a amplitude do intervalo de classe. Calculamos a amplitude de cada classe dividindo a amplitude total pelo número de classes. Então, a amplitude total nossa é 8,5. O número de classes é 5 de acordo com essa fórmula aqui ou de acordo com essa outra fórmula aqui, que é a raiz quadrada de 5, né? Então, eu tenho essa amplitude e eu tenho um número de classes. Basta, então, eu fazer a divisão da amplitude, 8,5 dividido pelo número de classes. Aí eu tenho uma divisão certinha, harmônica de cada classe. Nesse caso deu 1,7. Com essa amplitude, aí sim eu pude gerar as classes. Ó, 17 mais 1,7, eu tenho um limite superior dessa classe, que é 18,7. 18,7 mais 1,7, eu tenho 20,4, que é o limite superior da segunda classe. E fui fazendo isso para todas as classes até chegar no maior número. Essa é a amplitude do intervalo de classe, da classe, né? É assim que é calculado. Em uma tabela, geralmente, mas não obrigatoriamente, iniciamos a primeira classe pelo menor valor do conjunto de dados, somando o valor da amplitude de classe para encontrar o limite superior, isso que eu acabei de falar, e assim sucessivamente até que a última classe poderá ou não ter o maior valor da variável em estudo com limite superior. Em uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe, ganhamos simplicidade, mas perdemos informação. No exemplo da tabela 2, podemos observar que 8 vacas produziram entre 17 e 18,7 kg de leite por dia, mas não sabemos exatamente quanto cada uma produziu. Então, você perde um pouco de informação, mas você consegue agrupar essa informação. Agora nós vamos para uma medida que é a frequência relativa. Eu tinha a frequência absoluta. Naquela classe eu tinha 8 indivíduos. Agora eu tenho uma frequência relativa. A frequência relativa, se é relativa, ali tem a ver com uma porcentagem. A frequência relativa é dada pela divisão, razão, entre a frequência absoluta, no caso 8, e a frequência total, que é a soma das frequências absolutas. Então, 8 dividido por 20, nesse meu exemplo das minhas vacas aqui. A utilização da frequência relativa facilita as comparações entre mais de um conjunto de dados com diferentes números de elementos. A soma das frequências relativas é sempre igual a 1, né? Eu tenho também a frequência acumulada. Então, eu tenho a frequência absoluta, a frequência relativa e agora a frequência acumulada. A frequência acumulada é a soma da frequência absoluta da classe em questão com as frequências absolutas de classes anteriores, né? Então, eu vou acumular essa frequência acumulada, né? Então, por exemplo, na primeira classe deu 8 indivíduos, na segunda classe deu 2 indivíduos, então a acumulada é 8 mais 2, né? Então vai depender do... É claro que eu vou acumulando à medida que eu vou adicionando classes, né? Então é isso. Então basta você somar as frequências, né? A frequência acumulada é a soma da frequência absoluta da classe em questão com as frequências absolutas das classes anteriores. Então, F3, que é a frequência acumulada de 3, é a soma da frequência absoluta de 3 com 2 com 1. F2 é F2 e 1. F1 é igual a F1. F4 é F4 mais F3 mais F2 mais F1. A tabela apresenta uma distribuição de frequência onde podemos ser visualizados todos os tipos de frequência. Bem interessante essa tabela, não é difícil. Vamos lá entender. Eu tenho 5 classes, beleza, tá aqui, todas elas definidas. Como é que eu defini essas classes? Pegando a amplitude total dividido pelo número de classes. Como é que eu defini o número de classes? Fiz lá, calculei aquele K, que é igual a 5, ou raiz de 25, se for maior ou igual a 25, né? Raiz de 25, 26 e assim por diante.
Então eu defini 5 classes, beleza, especifiquei as classes. Vou definir agora os intervalos de cada classe. Eu pego a amplitude total, divido pelo número de classes. Cheguei no número 1,7, então peguei o valor inferior, somei 1,7, somei 1,7, 1,7, 1,7, 1,7. Eu criei as classes e aí eu peguei e falei, peraí, os valores. 8, eu tive 8 vacas que produziram entre 17 e 18,7. Eu tive 4 vacas que produziu entre 18,7 e 20,4 e assim por diante. E por último aqui eu tive 3 vacas que produziu entre 23,8 e 25,5. Então esse primeiro F aqui é a frequência absoluta, né? O XI é a frequência relativa. É a frequência XI, peraí, XI aqui, esse valor de X, não. XI não é a frequência relativa. Ele está aqui embaixo, eu vou explicar o que é o XI. A frequência relativa é o próximo elemento aqui, né? Que é 8 dividido por 20, deu 40%, né? 4 dividido por 20 deu 20%, 15%, 10%, 15%. Então essa é a frequência relativa. E a frequência acumulada, que foi até a que eu expliquei até agora, 8 na primeira classe, como na segunda classe teve 4 elementos, 12, como na terceira teve 3 elementos, foi para 15, como na quarta classe teve 2 elementos, a frequência acumulada foi para 17, e como na quinta classe teve 3 elementos, a frequência acumulada teve F5, né, da classe 5 é 20. Então eu expliquei esse elemento, esse. Agora eu tenho que explicar o XI, o FR, o FPI e o FP. Vamos lá. Frequência acumulada relativa é dada pela frequência acumulada dividida pela frequência total do conjunto de dados. Olha que interessante esse FR aqui, ó. O FR basta eu pegar aqui, ó, e somar, acumular as frequências relativas. Da mesma forma que eu tenho a frequência acumulada dos valores absolutos, o FR significa a frequência acumulada relativa. Então eu tenho que somar as frequências relativas. Então aqui é 0,6. Por que é 0,6? Porque é 0,4 mais 0,20. Aqui é 0,75. Por que é 0,75? Porque é 0,4 mais 0,20 mais 0,15. Aqui é 1. Por que é 1? Porque é 0,4 mais 0,20 mais 0,15 mais 0,10 mais 0,15, que dá 1, que é 100%. Né? Isso é frequência acumulada relativa. Eu tenho também frequência percentual. A frequência percentual é obtida pela multiplicação da frequência por 100. Basta multiplicar por 100. Então eu tenho a frequência, aqui é 0,4 vezes 100 dá 40, aqui é 0,2 vezes 100 dá 20, aqui é 0,15 vezes 100 dá 15. Então é a frequência em termos de percentual. E eu tenho a frequência em termos de percentual acumulada, que é o FPI. O FPI basta eu fazer a soma desses aqui. Por exemplo, 60 é a soma de 40 mais 20, 85 é a soma de 40 mais 20 mais 15 mais 10 e 100 é a soma de 40 mais 20 mais 15 mais 10 mais 15. Então, eu expliquei aqui também a frequência acumulada percentual, a frequência percentual e a frequência acumulada relativa. Falta agora só o XI, que é o ponto médio de uma classe. O ponto médio de uma classe é pegar o 18, somar com o 17, dividir por 2, né? Então aqui, ó, ponto médio da classe, como diz, é o ponto que divide o intervalo de classe em duas partes. Eu tenho esse intervalo de classe, eu quero dividir por 2, basta eu pegar aqui 17 mais 18,7 e dividir por 2, eu vou chegar em 17,85. Então x é o ponto médio, né? Essa aqui é a ideia aí do ponto médio. Eu tenho a representação gráfica de uma distribuição de frequência, e aí eu posso usar o histograma, que é um dos gráficos que a gente viu, para a gente mostrar a distribuição de frequência. O histograma é formado por um conjunto de retângulos justapostos, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal. As larguras dos retângulos são iguais às amplitudes do intervalo, então a classe vai ter essa amplitude, né? Então olha aqui para você ver nesse exemplo, deixa eu dar um zoom aqui, ó.
Cada histograma representa uma classe, de 17 a 18,7, de 18,7 a 20,4 e, por último, de 23,8 a 25,5. Né? Isso é a largura do histograma. E a altura representa, nesse caso aqui, né, as larguras são iguais às amplitudes e as alturas devem ser proporcionais às frequências da classe. Desta maneira, as alturas serão numericamente iguais às frequências. Nesse caso, as frequências absolutas. Então, na primeira classe eu tinha 8 vacas, na segunda classe eu tinha 4 vacas, na terceira classe 3 vacas, na quarta classe 2 vacas, na quinta classe eu tinha 1 vaca. Então, mostra a distribuição de frequência, você tem uma representação gráfica da distribuição de frequência. Você pode também utilizar outro tipo de gráfico, que é o polígono de frequência. Polígono de frequência é um gráfico em linha, né, sendo as frequências marcadas sobre os pontos médios dos intervalos de classe. Então eu peguei os pontos médios, o xi, né, dos intervalos de classe, e para fazer com que e unidas por segmentos de retas. Então você tem aqui os segmentos de retas definidos. Então, 16,5 não tem nenhuma vaca. 17,85 eu tenho 8 vacas. No ponto médio 19,5 eu tenho 4 vacas, né, que seria naquele intervalo. Eu tenho uma precisão maior quanto à indicação. Então eu uso o polígono de frequência para isso. Eu uso nesse caso aqui os pontos médios para poder realizar essa plotagem, né? Por exemplo, no ponto médio 26,25 eu não tenho nenhuma, mas no 24,65 eu tenho 3 vacas, né? Que seria o ponto médio referente, né? Só mostrando aqui, ó, ao 24,65 e a frequência absoluta. Então o gráfico de polígono seria a plotagem desses dois elementos aqui, do frequência absoluta com o ponto médio. Já o histograma, né, seria os intervalos aqui da produção de leite, né, com a frequência absoluta. Então seria a tabela aqui, a coluna B e C, né, seriam utilizadas para construir a representação gráfica da distribuição de frequência utilizando histograma. E a coluna 3 e 4, né, que seria C e D aqui, utilizada para construir o gráfico polígono de frequência. Bem, é isso, pessoal. A gente faz alguns exercícios na nossa aula síncrona. É isso, até a nossa próxima aula.